Olá, vamos falar sobre os regentes de peixes agora. Sempre que a gente fala de um signo, a gente precisa considerá-lo como algo que todos nós temos, todos nós compartilhamos daquele signo. E quando a gente fala de um planeta, quando a gente fala de um regente, segundo a astrologia, a gente está trazendo os nossos atores internos, os nossos personagens. Então, quem responde pelo signo é o planeta. Então, o primeiro regente do signo de Peixes é o planeta Júpiter. Júpiter é o regente de Sagitário e de Peixes. Quando a gente desenvolve Júpiter sobre a regência de Sagitário, a gente vai entender que, à medida que nós vamos atrás de uma expansão da nossa identidade, a partir de uma filosofia de vida, de uma religião, de um curso superior, de uma viagem, você está seguindo uma direção e você está se ampliando. Você acredita que você vai crescer dessa forma. Esse é o lado sagitário de Júpiter. Ele vai te trazer a fé ativa. Então você segue a partir do elemento fogo e vai, e cresce. Por si só, Júpiter vai representar o nosso crescimento, tudo que expande. Mas em Sagitário ele vai ter uma expansão mais direcionada. Uma religião, uma filosofia, como eu disse. Em Peixes, quando a gente chega lá em cima, à medida que a gente vai se expandindo, a gente vê que não existe um fim. A gente vê que chegando lá em cima, tudo no fim das contas é uma coisa só. Então a expansão de Júpiter como regente de Peixes é uma expansão de 360 graus. Toda direção que você for, você encontrará o sagrado. Isso é Peixes. Então, Júpiter vai representar o nosso crescimento não necessariamente direcionado. É um crescimento onde a gente é guiado, a gente é levado. Nós não temos necessariamente um limite. A gente vai crescer à medida que a gente dá conta de crescer. Isso seria o nosso lado Peixes, regido por Júpiter. A gente pode entender também Peixes, a partir dessa regência, como um signo da fé passiva. Qual é a diferença da fé ativa para a fé passiva? Na fé ativa, você vai confiar em si mesmo, confiar no que você acredita, seguir adiante e crescer e se expandir dessa forma. Na fé passiva de Peixes, você vai sentar e esperar. Você vai entregar a sua vida a uma força muito maior, que de alguma forma você tem essa fé passiva de que vai te levar aonde você deve chegar. Então Júpiter vai nos dizer que toda direção é a direção. Toda direção ela é válida, porque toda direção nos expande ainda mais dentro desse oceano do espírito. E à medida que você cresce, que você expande os seus horizontes, que você aceita ser expandido também, você vai percebendo que tudo no seu caminho é também você mesmo. Tudo e todos são você. Como nós estamos no signo do oceano, tudo ao nosso redor é um reflexo de nós mesmos. Essa é uma parte mais voltada para o nosso lado transcendente. Porque geralmente a gente está preocupado com o nosso dia a dia, com a nossa profissão, relacionamento, família, dinheiro. Então quando a gente chega em Peixes, a gente vai desenvolver essa consciência que de alguma forma acaba precisando se render à vida. Por mais que faça, e é necessário fazer para poder você crescer, algumas coisas você não tem o que fazer. Você tem apenas que se entregar e aceitar. Isso é desenvolver Peixes. E quando a gente lembra que Júpiter rege Sagitário e Peixes, a gente entra num conflito natural. Aqui a gente encontra um signo muito voltado para um dogma, para uma religião, para uma filosofia, que é Sagitário. Você segue uma direção, aquela que você escolhe, que faz sentido, que lhe traz significado, mas Peixes vai nos trazer a espiritualidade. Espiritualidade e religião não são a mesma coisa. O objetivo da religião é nos levar a esse religar e a essa conexão com o sagrado. Mas geralmente a gente segue uma ou outra religião. Então nós temos os nossos próprios princípios de crenças religiosas ou filosóficas, ou seja lá quais forem. Quando a gente chega em Peixes, isso tudo deve ser diluído, porque toda direção que todos seguirem vai levar
até a mesma fonte. Então, se você é dessa religião e se você não desenvolve o signo de peixes, você vai criticar o outro que é de outra religião, por exemplo. Porque peixes é o signo da espiritualidade. E a espiritualidade, ela transcende tudo isso, inclusive as religiões. Então, quando a gente desenvolve a espiritualidade, tem muito mais a ver com você desenvolver um contato íntimo com a sua própria alma. Qual é a direção que lhe é dirigida a nível pessoal e particular? Qual é o seu contato pessoal com o sagrado? A religião vai te ajudar, mas a espiritualidade, ela cabe apenas a você mesmo encontrá-la. Como que o sagrado comunica com você de forma única e particular. Então, até aqui a gente compreende que Júpiter, como regente de peixes, vai representar que, por mais que a gente cresça, a gente não tem necessariamente um destino final. Tudo nos leva para o sagrado. Todas as direções, todos os caminhos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, 360 graus, de forma esférica. Porém, Peixes é regido por um outro planeta também, que é conhecido como Netuno. Netuno, ele vai representar o amor universal. Enquanto Urano representa a mente universal, a conexão racional que nós temos com a inteligência e com o Logos, com a capacidade de pensar vinda dessas infinitas ideias do sagrado, Netuno vai representar o amor universal, que é simplesmente a diluição e a conexão que nós temos com todo o universo. Você é tanto a janela da sua casa quanto uma estrela no mais infinito espaço. Tudo é você. Então, Netuno, como esse amor universal, ele vai representar que, no fim das contas, o que nos resta e o que nos conecta é apenas esse amor do sagrado. Esse amor que pode ser traduzido como um amor ágape. Isso é Netuno, traduzido pela astrologia. Quando a gente observa essas questões, a gente vai entender que tudo já existe por si só. A astrologia simplesmente vai dar nome às coisas. Esse é o objetivo. E quando você pega o seu mapa, você vai ver quais são as suas preferências, às vezes, muitas vezes, inconscientes. Quem é você? O que o sagrado quer de você? Isso tudo você vê de forma objetiva a partir do seu mapa, porque tudo já existe. De toda forma, você vai ser direcionado a quem você é. Porém, quando você segue um mapa que mostra quem você é, você consegue agir em conjunto com o sagrado de uma forma muito mais objetiva e muito mais realista. Mas continuando, Netuno vai representar a nossa imaginação e a nossa fantasia. Qual é a diferença? A linha entre imaginação e fantasia é muito tênue. Veja só, quando você imagina alguma coisa, a sua imaginação pode te levar a outros universos se você construir tudo isso nessa imaginação. Porém, até que ponto essa imaginação é realizável na nossa matéria? A gente tem que fazer esse movimento de trazer a nossa imaginação para a matéria. Se for alguma coisa realizável, você só vai saber praticando. Você precisa fazer. Se for alguma coisa muito fantasiosa, você não consegue nem sequer começar. Então, a diferença entre imaginação e fantasia seria essa. Então, Netuno vai representar essa capacidade que a gente tem de sonhar acordados. A gente vai desejar algumas coisas, alguns relacionamentos mágicos, algumas viagens, algumas situações financeiras. Tudo isso é a nossa imaginação. Se você está imaginando, talvez isso seja possível. Ou então você está fantasiando. O objetivo é a gente trazer essa imaginação para a realidade. Como você vai chegar lá? Só fazendo para poder você saber. Você simplesmente esperar que essa imaginação se materialize do dia para a noite, você está vivendo mais de fantasias. Então, isso vai representar o nosso Netuno. O que é real, o que é possível e o que não é. Justamente por ele representar essa imaginação barra fantasia, ele vai representar todas as nossas ilusões. E o que é uma ilusão? Eu poderia dizer que uma ilusão é você acreditar em algumas coisas que limitam a sua realidade. Quando a gente passa pelas desilusões, essas certezas que a gente tinha até então, elas são quebradas, doem.
Quando a gente fala de ilusão, a gente fala de uma questão relacionada ao nosso campo emocional. Então, quando a gente passa por uma desilusão, a gente vai sentir dor emocional, mas a gente vai se libertar. Isso é valioso. Então, às vezes você acredita com muita certeza em alguma coisa, você acredita que você está conversando com um príncipe encantado, com uma princesa, que esse é o amor da sua vida. Quando a gente vai para o âmbito dos relacionamentos, por exemplo, né? Mas quando você vai convivendo, a realidade vai se impondo à sua ilusão. Muitos preferem continuar vivendo nessa ilusão e muitos nem sequer se dão conta de que estão vivendo numa ilusão. Então Netuno vai representar uma névoa. Quando você segue um caminho cheio de neblina, você não tem certeza do que você está vendo. Está tudo muito confuso. Isso tudo é Netuno. Justamente por Netuno representar esse amor universal, ele vai nos trazer, por exemplo, o romantismo. Então, o romantismo vai ser você trazer a sua imaginação, os seus sonhos acordados para a sua realidade. Como você quer tratar alguém, como você quer ser tratado. Porém, é necessário lembrar que o romantismo, muitas vezes, ele pode ser oposto ao realismo. Então, você quer viver um romance com alguém, mas e o dia a dia? E a realidade todo dia ali batendo na sua porta? Tem como equilibrar. O romantismo é sempre bem-vindo, mas no fim das contas ele pode representar mais uma fantasia. É uma coisa bela da gente se ver, mas é uma coisa que, se você não traça um pouco do realismo também, você em algum momento pode se desiludir. Isso é Netuno. Netuno vai representar todo tipo de arte. O que a gente faz com as nossas fantasias, se não arte? Por exemplo, cinema. Cinema é uma palavra relacionada a Netuno. Você vai assistir filmes, séries no cinema, na televisão, onde geralmente a maioria traz um grande grau de fantasia. Você vai assistir um filme de ação onde o protagonista recebe 50 tiros em direção a ele, mas nenhum acerta. Você vai assistir a um filme onde o protagonista aparece com uma asa voando na direção da donzela e leva ela para os céus. Isso é fantasia. Isso nos alimenta. Mas e a realidade ao nosso redor? Ela é convidada a ser construída diariamente. Então a fantasia, ela nos instiga a querer buscar essa conexão com algo que parece impossível. Então, quando você fantasia algo, quando você imagina algo, quando você coloca em prática, quando você traz cor para a sua vida, você está desenvolvendo Netuno. Mas ele vai muito além do que a gente consegue realmente captar. É uma coisa que simplesmente a gente precisa aceitar, que passa pelo nosso corpo, que nos permeia. Quando a gente sente um amor por uma árvore, por um animal, por uma pessoa que você nem conhece, esse é um sinal de que você está conectado com esse amor universal. Você tem compaixão pela natureza porque você sabe que a natureza também é você.